Giornale Giovana Felice. Oferecimento: Complexo Hospitalar Astrogildo de Azevedo, Companhia dos Bichos, Unimed Santa Maria, Zana, Pampeiro Volkswagen, Rede Super e Multirural Agro Cerealista Ferigolo. Bloco Empreendedorismo. Um convite: Arquia Empreendimentos Imobiliários e Arquitetura. E Posto Aires, há mais de 15 anos, oferecendo serviços de qualidade com comprometimento. Olá, está no ar o Giornale, um programa voltado para os expoentes da nossa cidade nos mais diversos segmentos de atuação. O Giornale desta edição exalta o empreendedorismo no segmento de bicicletas, através da homenagem à Benvenuti Bikes, pelas comemorações de 30 anos de fundação, sendo a pioneira da região central do estado na comercialização de bicicletas importadas. Sua sólida trajetória a tornou uma referência no segmento. E para discorrer sobre este momento significativo para a empresa familiar, recepciona em nossos estúdios a fundadora da Benvenuti Bikes, Cátia Carlesso. Técnica em contabilidade pelo Colégio Santa Maria, formada em inglês e português pela Faculdade Imaculada Conceição, FIC, atual UFN. Especialista em literatura brasileira e portuguesa, através da sua atuação de 30 anos como docente em escolas estaduais, contribuiu para a formação de inúmeros e grandes profissionais. Uma honra recebê-la aqui em nossos estúdios. Parabéns pelos 30 anos de Benvenuti Bikes. Uma construção alicerçada na sua capacidade de empreender, capacidade de administrar e inovar constantemente para que ela se tornasse uma marca de renome. Seja muito bem-vinda ao Giornale, Cátia Carlesso. Eu que agradeço o convite, Gi. Estou aqui, assim, ó, muito feliz, mesmo porque fazem 30 anos que a Benvenuti, né, nasceu. E eu sempre digo que ela é a menina dos meus olhos, porque eu não tive filha mulher. Então, eu ainda continuo em frente a ela. Claro que sempre tive o apoio do marido, do Oscar Carlesso, e hoje também tenho do meu filho, que tomou as rédeas da parte financeira e administrativa da loja. Mas eu estou sempre lá. Você sempre falou que a Benvenuti é a menina dos seus olhos, né? Porque você não teve filha mulher, né? Tem 3 filhos homens, né? Cátia, o que representa para você comemorar os 30 anos da Benvenuti Bikes, empresa familiar que sempre se destacou no segmento? Eu agradeço a Deus, ao marido e os filhos, que muitas vezes eu deixei de participar de algum encontro com eles, de passeio com eles, porque junto eu tinha a escola, né? E que na época, quando eu a fundei, em 1992, então eu sempre lecionei no diurno, aí eu passei para o noturno e aí eu agradeço muito a compreensão deles, que muitas vezes eu fiquei tão ausente, né? Pela sua dedicação à empresa. Dedicação à empresa e à escola, e aos meus alunos, né? E tinha que dar conta de tudo. De tudo. Né? São 30 anos de história, de muitos investimentos, né? Com toda certeza. Né? São 30 anos estimulando o esporte, o lazer, né? A saúde e a sustentabilidade. Não é, Cátia? Sim, porque eu viajei muito também. Eu viajei para fora do país, eu fui para Estados Unidos, eu fui para Europa, eu fui para a Ásia, sempre procurando trabalhar com as melhores marcas, que, como tu falaste, eu sou a pioneira na vinda. A pioneira. Porque era o final dos anos 80 que
nos anos 90 que começaram a vir os carros, as motos e bicicletas importadas. E foi através de um convite, né, que, como o Carlesso é sempre muito focado na profissão dele, a odontologia, eu aceitei o desafio. Que foi um grande desafio, foi um grande desafio. Você viajou, então, e conheceu as marcas, né? Sim. Até para compreender e saber com qual qualidade você estaria trabalhando. Né? E iniciei com motos, né? Tinha as Agralhas, o Husqvarna, os scooters Suzuki, os scooters Sandal da época, todas as bicicletas importadas americanas, as japonesas, a Nishiki, a italiana, a Bianchi. Então, olha, eu agradeço muito a Deus por ter essa oportunidade de conhecer um pedaço do mundo e trazer sempre qualidade e honestidade, né, para dentro da loja. Sim. E investiu no segmento, né? E foi um projeto que deu certo. A Benvenuti continua sólida, né, com um padrão de qualidade costumeiro, né? E atualmente conta com o seu filho, como você bem falou, o Jonatas Carlesso, na direção da empresa. E com quais marcas a Benvenuti trabalha hoje? Hoje, porque como eram muitas marcas, eu fui também pensando, vou diminuir, vou ficar focada. Claro, aí o meu carro-chefe hoje é a Trek americana. Sim. Ela é reconhecida como uma das marcas mais famosas, né? Então eu estou com ela, com a Trek, que ela já nasceu junto comigo também, né? E essa qualidade eu comprovo porque eu também tenho uma Trek, né? Então, e eu tenho a nossa Caloi, que ela é mais de 100 anos Brasil, não é? Tenho também a TSW, excelente bicicleta. Tenho as bicicletas, as dobráveis, que tu deixa ela do tamanho de uma bolsa, pode colocar no bagageiro do avião, do ônibus, da onde tu for. Sim, é possível conduzi-las, né, porque para qualquer lugar. Bem pequena, elas são muito ágeis, né? Então, temos as bicicletas com bateria, que é pedala assistido, da Caloi e da Trek. Ela te impulsiona, tu faz mais quilômetros em menos tempo. Ótimo. É necessário reforçar, sim, para quem não teve oportunidade de conhecer a sua loja, né? Pois em Santa Maria nós temos um público que é bastante flutuante, que é devido a um polo, né, educacional, um polo de saúde, né, que somos aqui, e que a loja comercializa bicicletas nacionais, importadas, então, para passeio, mountain bike, speed, não é, Cátia? Para adultos, também para crianças. Né? Tem uma linha muito bonita, bem colorida. As dobráveis, como você bem falou, né? São versáteis. As elétricas de pedal assistido, que é uma bicicleta que não leva o ciclista à exaustão. É uma bicicleta que mantém o batimento cardíaco do ciclista. Então, é muito importante. Então, são bons atrativos aí para adquirir uma bicicleta, não é? Sim, e mesmo às vezes tem clientes que dizem, mas como eu quero pedalar. Eu digo, não, mas se tu não pedalares, a bicicleta não vai te levar. Ela é pedala assistido. Então, tu ligando a bateria, ela te impulsiona, não é? Mas tu tens que pedalar, ligando ou não. E a loja oferece também um espaço para test drive, então, onde o cliente pode testar a bike e já aproveita para conhecer o mix de produtos da loja, né? Que também tem acessórios, roupas. Tudo que é direcionado ao ciclismo, a Benvenuti sempre tem. Acessórios completos. Roupa, sapatilhas, tênis, oficina especializada. Nós somos uma service center da Shimano, que o japonês até hoje não criou grupos para a bicicleta que superem o Shimano. Nós somos uma loja elite da Shimano. Essa é Shimano Service Center, a Benvenuti, em toda a nossa região. Exato. E a Benvenuti, devido à sua credibilidade, é claro, participa de ações externas, né, em que as bicicletas elas ficam expostas para a comercialização e também para a prática de esporte. Além da loja física, onde podemos encontrar as bicicletas da Benvenuti?
nós encontraremos sempre teremos as bicicletas expostas. Já desde o início, a Caseni abriu, a Caseni Esportes abriu para nós as vitrines. Depois o Banco do Brasil sempre tinha nossas bicicletas expostas. Depois foi continuando, nós temos uma parceria maravilhosa com a Unicred Ponto Capital. Elas estão sempre expostas lá, inclusive tem um bicicletário na frente da cooperativa para os clientes que têm bicicleta estacionária. Na Pinheiro Machado, com o professor Braga. Com o professor Braga. No Centro Empresarial Almiro Beltrame. Isso, ali. Nós temos uma localização estratégica, não é, Cátia? Nós temos também expostas no Sicredi, que também é outro parceiro. As cooperativas, elas financiam para os clientes por muito mais. A gente financia mais ou menos 10, 12 parcelas. As cooperativas vão a 30, 40. Quase 50 parcelas. Quase 50 parcelas, não é? E para o cooperado é quase insignificante. Claro. Facilita a compra, não é? Facilita a compra. Que bom. Temos também uma sucursal da Benvenuti dentro das Termas Romanas, que foi a convite do senhor Roberto Argenta, porque a gente já expunha as bicicletas no primeiro hotel, no Hotel Beira Rio, porque a gente faz os passeios lá também, não é? Sim. Então lá dentro já vamos chegar nos passeios. Lá dentro das termas nós temos bicicletas para aluguel dos turistas que frequentam, não é, as termas, e tem lindas pistas para eles fazerem o passeio lá dentro. Então nós temos são vários lugares, né? E lá pode ser eles de aluguel, mas também eles podem comprar e comprarem também acessórios, vestimentas lá dentro das termas. Que ótimo podermos encontrar os produtos da Benvenuti nessa gama de lugares, né? Vamos informar sobre os eventos, então, os passeios que a Benvenuti realiza em Santa Maria e na região da Quarta Colônia. Sim. Logo no início, a Benvenuti começou, eu lembro que foi em dezembro de 92, ela foi inaugurada em agosto, 31 de agosto de 92. E lá, naquele dezembro de 92, foi o primeiro bicitrilha. Então, bicitrilha. Muito bom o nome. Depois nós fomos investindo em pilotos, nós chegamos a mandar um piloto para competir na Itália. Olha só. Depois nós começamos também com os passeios da lua cheia. Aí já é passeio, porque a gente também participou de campeonatos, não é? Ela chegou a ser filiada ao Clube Gaúcho de Esportes. Aí agora nós temos o passeio, tem agora no verão, volta os passeios da lua cheia. Temos os passeios uma vez por mês. Aí é escolhido o lugar onde vai ser a largada e a chegada e com almoço. Geralmente, também os participantes também sugerem os lugares. Claro. Aonde a Unicred é nossa parceira sempre. E os lugares no Recanto Maestro, Silveira Martins, Arroio Grande, Itaara, Santa Maria, também. E para mim fica fácil, né? Não é, Cátia, falar da Benvenuti desses passeios, porque eu também participo. A grata satisfação, né, em participar. Né? Inclusive a empresa adotou um slogan que é mais do que um negócio de bicicletas. É um grande círculo de amigos. Né? Porque é em italiano, né? Più que um negócio de bici, um grande giro de amici. Então é mais do que um negócio de bicicletas, é um grande círculo de amigos, né? Perfeito, porque além dos passeios com pontos turísticos muito bem selecionados, a Benvenuti realiza confraternizações, os almoços, né, que acontecem após esses passeios e que se transformam em belos encontros, né, de amigos. Reúne amizade, saúde, bem-estar, alegria, diversão. Então, e sempre com sorteios. Então, na hora do sorteio é uma empolgação, né? Aí são muitos. E quem quiser fazer parte dos passeios, liga para a Benvenuti e a gente coloca ele no grupo. Aí ele vai interagindo com os outros
amigos que também fazem. Já fica o convite aqui no jornal, né? Para aqui, quem quiser participar, não necessariamente que precisa ter a bicicleta, pode alugar também. A gente tem na e leva a caminhonete da Benvenuti, ela leva bicicletas para serem alugadas, porque aquelas que ficam lá dentro das termas ficam lá. Mas a gente leva outras para aquele que quer começar, quer participar, então ele vai ter a bicicleta para ir para o passeio. E também nós temos aquela participação da cooperativa, a Unicred, que ela também leva a caminhonete dela com água, com energético, com suco. Toda a infraestrutura necessária para esse passeio, que é um passeio tão feliz. E só de sentir a sensação de respirar um ar puro, né, já é um bom começo, não é, Kátia? E tu sabe bem, né, que é muito divertido, né? Muito divertido. E através dessa forma sustentável, né, de estimular o esporte, a saúde, o bem-estar, praticamente todos os municípios da Quarta Colônia conhecem e reconhecem, né, o potencial da Benvenuti no seu segmento. E, Kátia, quais são suas considerações para os clientes que lhe acompanham durante essa jornada, essa trajetória de 30 anos e que contribuíram para consolidar a Benvenuti? Então, isso aí para mim eu sempre digo que eu chego em casa e eu não preciso ficar pensando, meu cliente vai voltar, ele vai reclamar, não, porque eu estou vendendo qualidade total. Isso é fundamental. O meu carinho com o cliente já tem comigo, eles me trazem presente, Gi. Eles me trazem presente. Isso é muito gratificante. Eles chegam, eles me abraçam, sabe? Então, assim, é uma grande família, vou te dizer que é. Por isso que eu agradeço por a confiança deles, essa parceria, porque se não fosse eles, não é? A Benvenuti não estaria fazendo esses 30 anos, porque nesse período houve tantas mudanças vou te dizer assim, na estrutura do Brasil, teve crises, não? E eu fui suportando todas, mas por causa dos clientes, todas. Agora a pandemia para mim não me disse nada, porque eles pedalavam, eles não aguentavam ficar em casa, então eles saíam. Era um refúgio. Um refúgio. E eles traziam para fazer a revisão, não é? Então eles estão sempre juntos. Então um brinde, né, a esses clientes maravilhosos. Um brinde. Eu digo, tem uns que eu quase enxergo como filho. E aqueles meninos que começaram lá pequenos, hoje eles já estão moços, já levam as namoradas, as esposas, e já estão levando também os primeiros, já estão levando os netos. É uma grande família, é um grande círculo de amigos, e se não fosse os clientes, a Benvenuti não estaria completando esses 30 anos. Então eu tenho muito carinho por todos eles. Um grande orgulho, né, de estar comemorando desta forma, né? Cercada de amigos, né? Cercada de amigos. Bem, hoje informamos aos nossos telespectadores sobre o sucesso dos 30 anos de existência da Benvenuti Bikes, né? A solidez econômica e social e a relevância da empresa para Santa Maria e região, né? Contribuindo para a mobilidade urbana de uma forma sustentável, não é, Kátia? Com que a empresa estimula o esporte, a saúde, o lazer e o meio ambiente. Então, parabéns pela belíssima trajetória, vida longa a Benvenuti Bikes. Obrigada, Gi. A Benvenuti, ela trabalha com uma mercadoria, porque a bicicleta, ela não polui. Ela te dá saúde, ela te ajuda no pulmão, no coração, na musculação. Então ela é uma parceira. E quando eu iniciei lá nos anos 90, as pessoas tinham ideia que era um brinquedo de criança ou era um utilitário. Né? Hoje não. Hoje eles sabem que ela é para a energia, corpo, para a vida, para o músculo. Então, né? Não gasta nada, porque nem a elétrica não gasta. É que nem ligar um celular, né, que é na tomada. Então, eu agradeço sempre a Deus
de eu ter tido essa oportunidade, esse desafio na minha vida. E um desafio que foi muito bem, né, conduzido. Isso. E está aí. Estão todos convidados, porque lá sempre tem um quitutinho, a cliente compra, a gente abre o espumante, a gente faz... Os clientes são muito bem recebidos. Muito bem. Então, sintam-se em casa, estão todos convidados para conhecer a Benvenuti, tanto aqui na sede dela, na Avenida Dores, ou lá nas Termas Romanas. Perfeito, são inúmeros benefícios aí para a saúde, né, como você citou. Foi um imenso prazer recebê-la aqui, agradeço a sua disponibilidade e confiança para com o jornal e volte sempre. E eu é que agradeço, Gi, porque além de eu estar aqui convidada pela empresa, nós somos grandes amigas também. Né, realmente, é uma honra, né, sermos amigas, ser amiga de uma família tão amável, né, uma família tão querida que é a família Carlesso, né, e a família Benvenuti. Muito obrigada mais uma vez, um grande prazer. Gi. A oxigenoterapia hiperbárica é um tratamento muito eficaz para a recuperação de feridas agudas ou crônicas e de difícil cura, como as decorrentes da diabetes, queimaduras graves ou geradas por acidentes. Na oxigenoterapia, o paciente recebe oxigênio puro em modernas cápsulas hiperbáricas, acelerando sua recuperação com mais chances de cura e reduzindo o tempo de internação. No Complexo Hospitalar Astrogildo de Azevedo, você encontrará um centro completo da especialidade, um dos únicos do Brasil, pronto para atendê-lo. A minha experiência com o aplicativo da Rede Super foi que eu moro ali perto do Rosário, vi um outdoor que falava sobre baixar o aplicativo e comprar. Nunca tinha comprado online em supermercado, mas de delivery de comida. Eu sempre chego meio cansado do trabalho e, na verdade, eu sou meio preguiçoso também para fazer compras e tudo mais. Para quem quer essa comodidade, é muito prático. Eu super indico o aplicativo, acho que você deveria baixar e pelo menos ter uma experiência de ir no mercado de uma forma diferente, de uma forma virtual. Oi, Rolf. Bem-vindo à geração W do SUV. A geração de quem quer mais tecnologia e mais tempo com os amigos. A geração de quem quer mais liberdade. A geração de quem quer mais design, mais potência na subida e mais finais de semana. É a geração de quem quer tudo isso e muito mais. T-Cross Taos e Nivus. Seu próximo SUV é mais que SUV, é SUVW. Volkswagen. Por que você se cuida? Para viver aquele horizonte que faz bem aos olhos e ao seu coração? Para abraçar forte um dos amores da sua vida? Para mostrar que o tempo não apaga o seu talento? Para sentir a emoção na pele? Para tocar o paraíso ou fazer nada ao lado de quem é tudo? Cuidar da gente é uma das coisas mais importantes da nossa vida. É o que nós da Unimed sempre fazemos. Cuidamos do Chico, da Cláudia, cuidamos de todos a cada dia melhor, com os braços abertos para a medicina do futuro, para preservar o bem mais precioso, que é a sua saúde. E quer saber? A gente ama fazer isso, cuidar bem de ti, todos os dias, há 50 anos. Oi gente, tudo bem? Estamos aqui então apresentando o meu novo espaço, o Norberto da Casa Lounge, aqui na General Neto com Travessa Cássel. Uma proposta diferente, uma proposta onde você vai reunir amigos, familiares num grupo pequeno. É um espaço aconchegante, preparado para até 50 pessoas. Aqui nós vamos comemorar aniversários, jantares cooperativos, nós podemos fazer qualquer tipo de eventos, bodas, festas infantil, para aquelas pessoas que querem comemorar e brindar com o seu grupo intimista, né? Então isso preparamos para você.
além de trabalhar em grandes eventos em todos os locais da região, agora a gente tem mais essa proposta. Eu tô tão feliz, é o lugar que eu confio. Lá tem de tudo que os meus pais precisam pra eu ficar mais feliz e lindão. Eu tô tão feliz, é o lugar que eu confio pra agradar o seu melhor amigo. Eu tô tão feliz, é o lugar que eu confio. Eu tô tão feliz, eu vou na cia dos bichos. Ai, assim é demais. Bloco Direito. Um convite. PRS Monitoramento. Sul Contábil Assessoria Empresarial. O Bloco Direito de hoje recebe a ilustre presença do advogado criminalista Dr. Dietmar Strahl. Natural de Dona Francisca, graduado em Direito pela Universidade Federal de Santa Maria, a UFSM. Pós-graduado em Direito Municipal pela Escola Superior de Direito Municipal de Porto Alegre. Mestre em Administração pela UFSM. Foi julgador do Tribunal de Ética e Disciplina da OAB-RS e representante da OAB Subseção Agudo. Atualmente é dirigente da Abracrim, Associação Brasileira da Advocacia Criminal, e conselheiro seccional da OAB do Rio Grande do Sul. Há 38 anos atua como advogado na 4ª Colônia. Um privilégio e uma honra muito grande recebê-lo aqui no jornal. Seja muito bem-vindo, Dr. Dietmar Strahl. O privilégio é todo meu, Giovana. É uma honra muito grande estar aqui nesse teu programa, onde é que já passou tanta gente importante, né? Tanta gente que trouxe tanta informação interessante para nós, e com certeza o privilégio é todo meu estar aqui no dia de hoje. Estou diante de mais um profissional importante que prestigia o jornal. Muito obrigada por isso. Queremos inicialmente conhecer um pouco sobre sua trajetória de 38 anos. E com isso trazemos as diferenças de advogar em pequenas cidades, né, em comparação às cidades maiores. Eu sempre digo, né, eu nasci em Dona Francisca, no interior de Dona Francisca, na linha Ávila, mais precisamente uma família de pequenos agricultores de 8 irmãos, e a decisão de ser advogado foi uma decisão pessoal minha desde cedo, com possibilidade de melhorar de vida e com a possibilidade também de poder auxiliar meus familiares. E acabei optando por ficar na 4ª Colônia, Nova Palma, onde é que estou desde 16 de julho de 84. E com certeza, advogar nas pequenas cidades tem uma diferença fundamental e básica, né? Muitas vezes me perguntam, Dietmar, qual é a tua área de atuação, qual é a tua especialidade? Eu sou advogado. Sou advogado. A pergunta se repete e eu respondo, eu sou advogado. Muito bom. A diferença é esta, né? Nas grandes cidades, os escritórios grandes, pelo volume de trabalho, acabam criando áreas de especialização. Claro. E, evidentemente, também no meu escritório tem essas especializações. Eu tenho mais 2 colegas que atuam comigo, uma advogada e uma bacharel. E por que eu digo eu sou advogado? Nas pequenas cidades, se um cidadão me procurar para fazer qualquer área do direito, e eu disser que eu não faço, as pessoas vão pensar, Dietmar não é advogado. Sim. Então a gente tem que achar uma solução para todos os problemas, porque também lá as pessoas precisam de soluções e às vezes, muitas vezes não tem acesso aos grandes centros, e claro, a gente precisa resolver o problema do cliente. E eu, com a modernidade que se vive hoje, com a equipe de trabalho que eu tenho, a gente tem possibilidade com essa modernidade da internet, enfim, a informação é muito fácil, né? Ótimo. Então a gente acaba resolvendo todos os problemas. Claro que a gente acaba definindo tem uma colega que atua mais na parte administrativa, outra colega que atua mais na área de trabalhos de petições, reduzir petições, e eu me dedico a
a área criminal e também atendimento de clientes e audiências, enfim. Essa é uma diferença que, na verdade, é a mesma coisa, porém mais simplificada. Então, realmente, o desafio de trabalhar no interior é você ter o seu escritório especializado em um ramo de atuação, pois muitas vezes o cliente ele demanda várias áreas do direito, mas para isso, né, para tanto, você tem uma equipe, né, que trabalha junto com você, seguindo a mesma qualidade que você oferece ao longo destes 38 anos. Com certeza, muitas vezes exige mais esforço da gente, né? Sim. Mas é questão de dedicação, buscar informação e resolver a situação. Nós temos que, o cliente traz a problemática, nós temos que, em poucas horas, achar a solução. E ela está aí, na mão da gente, basta buscá-la. Né? E com certeza acaba correspondendo às várias demandas, não é, doutor Dittmar? A gente acaba conseguindo efetuar um trabalho satisfatório, porque a internet nos proporciona isso, né? A gente tem acesso hoje a qualquer tribunal, a qualquer informação de qualquer tribunal. Uma facilidade muito grande. Num clique, que antigamente, quando eu comecei a advogar, precisava ir na biblioteca, precisava comprar livros, precisava ter toda aquela dificuldade que se tinha antigamente. Facilitou bastante, né? Que nem parece mais real, né? Nem parece real, realmente. Eu não poderia deixar, né, de perguntar para você qual é a sua satisfação em advogar pelo período de 38 anos. São quase 4 décadas de atuação incessantes. Uma oportunidade, um colega me apresentou numa banca de TCC, dizendo que o Dittmar tem mais anos de advocacia do que nós temos de idade. Pensei que estava me elogiando, na verdade, mas me envelheceu, né? Mas... Acho que foi elogio. Foi elogio, né? Mas a satisfação que a gente tem é ver a alegria do cliente com o seu problema resolvido. Nós recebemos diariamente uma série de demandas e o cidadão vive seu drama pessoal e ele transfere para o advogado esse drama e ele passa a ser um drama da gente. E a gente tem que se dedicar para resolução de conflitos, né? Não é, doutor? Para solucionar o conflito. A satisfação é nós verificar, nós observar que ao longo desses 38 anos a gente ajudou muitas pessoas, profissionalmente, evidentemente. E a gente conseguiu solucionar aquele problema, né? E muitas vezes o conflito também, a sua solução depende muito da habilidade do advogado buscar contornar a situação ou com uma sentença favorável ou com um acordo que muitas vezes é muito melhor do que uma sentença favorável. Claro. Habilidade, confiança, né? Meus cumprimentos pelo sucesso da sua carreira, né? Porque para se manter no mercado tão competitivo, né, tem que ter muito profissionalismo, tem que ter muita ética e muito prestígio junto aos seus clientes. E é uma luta muito grande, eu sempre digo, eu estava carpindo na minha árvore, né, joguei enxada fora e fui para a faculdade e depois fui ser advogado em Nova Palma. Né? E claro que hoje a gente está atuando em toda Santa Maria e toda a região da Quarta Colônia. Né? Um grande advogado. Doutor Dittmar, sobre sua atuação como conselheiro da OAB RS, né? Você atua em uma cidade do interior, né? E passou a integrar a OAB RS como conselheiro. Então, queremos saber como aconteceu esse percurso, né? De uma cidade pequena do interior, você ser requisitado para compor este cargo tão relevante dentro da OAB. Na verdade é uma série de circunstâncias, né? Uma história de vida que a gente tem, dedicação para a advocacia e dedicação também para a nossa instituição, que é a OAB, a instituição maior da nossa classe. E claro que isso é uma trajetória longa, né? A gente não vira conselheiro seccional do Rio Grande do Sul de uma hora para outra, né? É uma construção de vida. É uma trajetória. Eu comecei como dirigente de ordem na nossa subseção local, né? Comecei como secretário, tesoureiro, vice-presidente, fui presidente também da subseção da nossa região lá, que abrange 8 municípios e 3 comarcas, fui presidente. Depois integrei o Tribunal de Ética e Disciplina como julgador e posteriormente acabei ingressando no conselho por convite na época do presidente Breyer. Primeira vez fui eleito por unanimidade no conselho quando a eleição era indireta, tendo em vista que tinha aberto 2 vagas em decorrência de 2 colegas haviam renunciado por circunstâncias pessoais, e aí o conselho elege indiretamente o substituto. Eu fui eleito honrosamente pela unanimidade dos colegas na época, e depois eu fui reeleito compondo a chapa
em uma oportunidade com o presidente Breyer e atualmente eu fui convidado para integrar a chapa do presidente Leonardo Lamacchia. Claro que tudo isso tem a minha trajetória e também tem um apoio de uma infinidade de colegas advogados, Santa Maria, Santa Cruz, Candelária, uma infinidade de colegas da nossa subseção, da nossa comarca de Agudo, Faxinal e Restinga, uma infinidade de colegas que apoiaram meu nome, e eu não vou citar nomes para não fazer injustiça, mas essas pessoas que ajudam a gente a chegar nessa trajetória tão importante, que é uma dedicação para a nossa classe e também é um aprendizado e com certeza é honroso para a gente integrar esse conselho da nossa classe, que é composto hoje por 140 conselheiros. 140 conselheiros. Sendo um órgão representativo de classe, né, a OAB-RS, ela promove a defesa dos interesses dos advogados, da classe dos advogados, velando pelos valores inerentes à advocacia. Então, além da situação regular perante a OAB, o advogado conselheiro, né, ele deve ter uma conduta ilibada, uma vez que pesam os valores de ética e de moral, né, para o exercício do cargo com retidão. Então, mais uma vez, você está de parabéns. É uma honra participar. Muito obrigado, Giovana. E a nossa atuação, você me perguntou, né? A gente atua, as reuniões via de regra, são mensais, no final do mês. Temos uma sessão do Conselho Pleno, a gente integra as câmaras julgadoras também. As questões maiores da advocacia lá são tratadas, os assuntos de relevância, enfim, a defesa dos interesses da classe e tal, que são por demais conhecidos. E também nos compete aquela situação dolorosa, muitas vezes, de cortar na própria carne, né? Lá no Pleno são julgados os processos éticos maiores, aqueles que resultam em declaração de inidoneidade para fins de exclusão dos advogados que eventualmente praticam alguns deslizes, e também a declaração de inidoneidade para fins de inscrição, aquele advogado que não preenche os requisitos para se inscrever. Evidentemente, é bom que se frise, né, que tudo isso tem o devido processo legal, com ampla defesa. O advogado não é julgado sumariamente, assim como qualquer processo. Né? Sim, mas que é necessário tomar as medidas, né, dentro da lei, dentro do que é cabível. Quando necessário, a classe tem que cortar aí na própria carne e fazer isso. É dolorido para a gente, mas às vezes é necessário. E sempre registrando que aquele colega que está sendo processado pelo Conselho, está sendo processado pela OAB, ele tem direito a uma defesa ampla desde o princípio, apresentação de provas, enfim, todo o trâmite legal previsto constitucionalmente. Excelente. Doutor Ditimar, em relação à sua atuação no Tribunal do Júri, gostaríamos que você falasse sobre algum caso em especial, né, que marcou a sua carreira. A gente tem, eu fiz uma quantidade razoável de júri. Claro que nas pequenas comarcas o júri não é tão comum assim, porque nós vivemos numa comunidades menores, né? E a grande maioria dos casos quem atua é a Defensoria Pública. Mas eu já atuei ali, acredito que em 2 dezenas de júris aproximadamente. E claro que todos os júris marcam a gente, né? E claro que a gente sempre conta aqueles que ganhou a vida, né? Perdeu a gente não conta. Mas enfim, eventualmente quando a gente é derrotado no júri, vamos contar os ganhos. A gente acaba sofrendo muito, mas eu quero destacar, assim, são diversos que poderia destacar, mas teve um júri assim que me marcou sobremaneira. E em Nova Palma houve um crime emblemático, digamos, uma morte, não vou dizer um crime, que foi absolvido. Um menino jovem lá, que dependente químico, praticava uma sequência de crimes, e até que chegou um belo dia ele foi, alguém das vítimas acabou assassinando ele, acabou matando ele, tirou a vida dele. O inquérito foi conduzido pela DEC de Nova Palma, delegado competente, Dr. Marcelo Arigoni, fez um belo inquérito que tornou a situação muito difícil para a defesa. Muito competente. E eu, muito grande delegado, com a equipe toda lá da delegacia. E na época eu fui nomeado pelo juiz para promover a defesa dele, porque a Defensoria Pública estava impedido. E esse júri teve contornos interessantes no seu final. Num diálogo da universidade, da Faculdade de Direito lá da 4ª Colônia, a faculdade que nós temos lá, acabou dialogando com o juiz, com o Ministério Público, com o advogado, e se optou por fazer um júri real,
não um júri simulado, um júri real, sim, lá na Faculdade de Direito, no auditório, cabe 400, 500 pessoas, e me marcou muito, né? Eu atuei, acabei convidando para atuar comigo o doutor Leonardo Santiago, um dos expoentes da advocacia criminal aí no júri, aprendi muito com ele, e convidei o doutor Leonardo, que era professor na época lá, para fazer a defesa junto comigo, e isso me marcou muito porque nós chegamos no auditório para fazer o júri e nós não sabíamos que era tanta gente. Nós tínhamos na época 7 faculdades de Direito, Santa Maria e Quarta Colônia. Hoje, parece que me fala melhor, são 8. Das 7 faculdades tinha ônibus, van, enfim, alunos que vieram assistir, alunos, professores, enfim, assistiam o júri. E com certeza o compromisso da gente com o cliente da gente, mesmo sendo nomeado pelo juiz, é gigante. Enorme. Enorme. E com a presença de todo aquele público, dos alunos, enfim, que muitas vezes tem o advogado criminalista como referência, foi um momento muito emocionante, um momento de muita preocupação, enfim. A primeira vez que tinha feito um júri com 300, 400 pessoas, alunos e profissionais de direito, operadores de direito assistindo, e me marcou muito. Claro que o réu acabou sendo absolvido. Sim, mas não tem como não marcar, não é, doutor? Não tem como não marcar, né? Você marcou também. Você falou do delegado Arigoni, doutor Leonardo Santiago. Ambos já estiveram aqui no jornal, né? Eu tive o prestígio de tê-los aqui conosco, esclarecendo em relação à sua competência para a comunidade. A mim me honra estar sucedendo eles aqui no seu programa. Mas foi muito marcante, né? O público assistindo, o grande número de professores, o grande número de profissionais da área de direito, e sim, o compromisso da gente com certeza é muito maior, né? Foi inesquecível. E atuar lá do Leonardo Santiago sempre é uma honra. O Tribunal do Júri, ele representa uma garantia à sociedade de poder julgar, né, o indivíduo que praticou o mais reprovável dos crimes. Não é, doutor? É o entendimento do legislador, constitucionalmente falando, né, de que o crime máximo da sociedade, que é tirar a vida de uma pessoa, ou os crimes que... outros crimes, mas enfim, vamos falar do crime máximo, que é a morte. Sim. Que seja julgado pela própria sociedade, através dos jurados sorteados, que são buscados, sim, na sociedade, e compete a eles decidirem sobre o destino a ser dado. Esses crimes, eles comovem a sociedade, claro, comovem os estudantes, né? A perda da vida sempre é algo muito relevante, né? Tem uma família da vítima imensamente que sofre, relevante. Né? Tem a mãe que perde o filho, tem, enfim, a família que sofre a perda, e nada mais justo que a sociedade, da onde é que vem o cidadão, faça o devido julgamento. Claro. Até bem recentemente, e ainda tem essa oportunidade hoje, o júri era realizado lá na comunidade onde é que aconteceu o crime. Sim. Lá em Nova Palma se fez júri no interior, se fez júri no interior, no salão paroquial. Hoje, com a informática, é um pouco mais difícil, porque há uma necessidade de se montar toda uma estrutura com o processo eletrônico, mas ainda assim, o nosso juiz da comarca recentemente até já sugeriu a realização de júris no interior, para que a sociedade acompanhe o julgamento, né? Sim, é muito importante. E a advocacia criminal tem um sério compromisso perante estas causas. Doutor, agora vamos falar sobre o dano moral, que está um tanto corriqueiro, né? Em quais casos cabe efetivamente o dano moral? E como o judiciário tem se posicionado, né, diante desse comportamento da população? Vamos dar um giro agora de 360 graus. E realmente esse é um tema também que é o dia a dia do meu escritório, o dano moral. Os americanos, como sempre, são pioneiros. Os americanos começaram, há anos atrás, com o dano moral, né? Acidente de trânsito, furou um pneu... Dano moral. Ação contra a Bridgestone, contra a Pirelli, contra a Goodyear, sei lá, contra quem fabricou pneu, contra quem fabricou carro. Estou dando um exemplo absurdo aí e tal, mas... mas acabou. Que acontecia. E o brasileiro, questão dos 20 anos para cá, se não me falha a memória, após a Constituição de 88, principalmente, também começou a buscar o ressarcimento do seu eventual dano moral que tenha sofrido. E há uma infinidade de situações aí, né, dano moral, pelo lançamento mais comum deles, lançamento indevido no Serasa e SPC. É um deles, enfim. Sim. A ofensa moral, enfim, claro, ou a ofensa através de ordem de divulgação, redes sociais, tem uma infinidade de situações aí que podem levar a dano moral, e
evidentemente, hoje o cidadão cada vez mais busca seu direito e os tribunais também, ao longo do tempo, vão dando uma freada, né? O STJ estabeleceu ali os valores aproximados aí para se estabelecer para cada situação. Os tribunais hoje têm dito muitas vezes, às vezes com justiça, outras vezes nem tanto, de que mero aborrecimento não é dano moral. Mas agora basta se lutar e definir o que é um mero aborrecimento, né? É bastante complexo. Mas é a freada que o tribunal deu no grande avanço da quantidade de ações de dano moral. De casos, né? De casos que se repetem muitas vezes realmente. O cidadão exagera um pouco. Nós temos visto na televisão muitas vezes. O cidadão foi fazer um corte de cabelo, o corte de cabelo não ficou bom, entra com a ação contra o cabeleireiro, né? Então o dano moral nós sabemos que caracteriza assim, como ofensa ou violação dos bens, né, de ordem moral em uma pessoa, quais sejam. Tem que haver um dano, um sofrimento. A sua liberdade, a honra. Tem que haver um sofrimento, né? Aquela pessoa que foi atingida teve um sofrimento de decorrência disso, teve uma dor. A sua saúde mental ou física. A sua saúde mental, física, enfim, financeira também. A pessoa foi atingida, às vezes, inclusive a própria morte, o acidente de trânsito, enfim, pode ocasionar um dano moral e tem que buscar esse ressarcimento. O ressarcimento, qual é que a dignidade, né? A imagem. A imagem. O que visa o ressarcimento do dano moral? Restabelecer aquela dor que eu tive. Claro que muitas vezes é impossível, mas amenizar, né? Eu perdi um familiar, um ente querido, eu não tenho como recuperar aquele ente querido, mas aquela indenização visa trazer condições para que eu busque um psicólogo, um psiquiatra, um médico, enfim, para que eu possa me recuperar desse sofrimento, entre outras tantas, né? E punir aquele que praticou. Claro. Então o juiz busca ali ver as condições econômicas de quem praticou o ato. Se é uma empresa, uma grande empresa, o valor é mais alto. Se é cidadão comum, tem que avaliar a situação econômica de cada um, para que seja justo esse binômio, né? Dano que eu sofri e para que quem paga também sinta. Claro. Uma grande empresa, muitas vezes, 5 mil reais não significa nada. Então, tem que fixar mais pesado um pouco para que sinta. Claro. Né? E para que não venha a repetir. Muito bem, doutor, mas é possível também afirmar que há uma incompreensão, né, em relação ao que configura dano moral. Então, são muito, muito importantes seus esclarecimentos nesse sentido. E compete ao advogado qualificar bem, provar bem o dano, né, para que possa vir a ser ressarcido. Né? Claro, evidentemente. Obrigada, doutor Ditimar Strahl, por elucidar assuntos relacionados da sua competência, especialmente por deslocar-se de Nova Palma para prestigiar o Giornale. Foi um imenso prazer, uma verdadeira honra recebê-lo aqui em nossos estúdios. Eu que agradeço a oportunidade da TV e desse programa aí que é tão importante, Giornale, né? Sou alemão, mas sei falar italiano. Giornale. E agradeço a oportunidade aí, com certeza foi um momento gratificante e honroso poder ter participado aqui desse espaço tão importante da comunicação da nossa grande Santa Maria. Muito obrigada, doutor. E o Giornale continua à sua disposição. Multirural Agrocerealista Ferigolo, há 22 anos empreendendo com força no segmento do agronegócio no estado do Rio Grande do Sul, com negociações de commodities com as principais trending do mercado. Ao longo da sua trajetória, investe em estruturas modernas e conhecimento técnico, contando com profissionais altamente qualificados para atender a necessidade dos agricultores da sua ampla área de atuação. Com matriz em Nova Palma e filiais em Júlio de Castilhos, Quevedos e em breve em São Cepé. Entre os setores de produção da empresa, o plantio do soja, trigo e milho são as principais culturas, além das demandas da agricultura familiar. Multirural Agrocerealista Ferigolo, 22 anos de história e empreendedorismo no agronegócio. 22 anos caminhando lado a lado com o produtor rural. Por que você se cuida? Para viver aquele horizonte que faz bem aos olhos e ao seu coração? Para abraçar forte um dos amores da sua vida? Para mostrar que o tempo não apaga o seu talento? Para sentir a emoção na pele? Para tocar o paraíso
ou fazer nada ao lado de quem é tudo. Cuidar da gente é uma das coisas mais importantes da nossa vida. É o que nós da Unimed sempre fazemos. Cuidamos do Chico, da Cláudia, cuidamos de todos a cada dia melhor, com os braços abertos para a medicina do futuro, para preservar o bem mais precioso, que é a sua saúde. E quer saber? A gente ama fazer isso, cuidar bem de ti, todos os dias, há 50 anos. Eu tô tão feliz, é o lugar que eu confio. Lá tem de tudo que os meus pais precisam, pra eu ficar mais feliz e lindão. Eu tô tão feliz, é o lugar que eu confio. Pra agradar o seu melhor amigo, tem banho, tem remédio e razão. Eu tô tão feliz, é o lugar que eu confio. Eu tô tão feliz, eu vou na cia dos bichos. Ai, assim é demais. Com uma tarde repleta de atrações, o Posto Aires Unidade de São Vicente do Sul comemorou o encerramento de 2022, reunindo a comunidade local, amigos e clientes, que ao longo do ano contam com um preço especial no abastecimento de gasolina comum no pagamento à vista. Com destaque, é claro, para a gasolina Dura Mais, uma das mais procuradas pelos consumidores da região. O Posto Aires de São Vicente do Sul agradece a todos pela preferência, com os desejos de um grande 2023. Neste ano, queremos estar com você, levando a mesma confiança, o melhor atendimento e preços justos. Posto Aires, há mais de 15 anos oferecendo serviços de qualidade com comprometimento. Posto Aires Bandeira Shell em 2 endereços em Santa Maria e Jaguari, Bandeira Ipiranga em Camobi e Bandeira Rodóio em São Vicente do Sul. Vinícola Della Corte é empresa familiar que há mais de 20 anos produz vinhos para a região central do estado, sob a direção do empresário Hildo Della Corte. A Vinícola Della Corte emprega tecnologias modernas na elaboração de vinhos finos e de mesa, espumantes método tradicional e suco de uva integral. O prazer em degustar um bom vinho é seu, a marca e a qualidade são nossas. Vinhos Della Corte, visite nossa vinícola na estrada Ângelo Berlese 605, em Santa Maria. Tendência, estilo e elegância estão presentes na curadoria da M. Pilau, trazendo marcas consagradas e com exclusividade Viviane Fourrier. O vestir-se bem, além de oferecer uma bela aparência, reflete a sua forma de expressão e transmite confiança. Na M. Pilau você encontra as últimas tendências em moda e acessórios. Venha nos visitar e escolha o look que mais combina com você. M. Pilau, no Santa Maria Shopping Térreo Pasqualini. Bloco Saúde e Bem-Estar. Um convite: Complexo Hospitalar Astrogildo de Azevedo, Unimed Santa Maria e Ótica Norberto. Voltamos com o Giornale. O convidado do Bloco Saúde e Bem-Estar de hoje é um médico referência em cirurgia do aparelho digestivo. Recepciono em nossos estúdios o Dr. Cristiano Abaide, formado em Medicina pela Universidade Federal de Santa Maria, especialista em cirurgia do aparelho digestivo pelo Colégio Brasileiro de Cirurgia Digestiva, especialista e membro titular do Colégio Brasileiro de Cirurgia Digestiva, sócio e membro atuante do Instituto de Gastroenterologia de Santa Maria, o IGESM, com 52 anos de existência. Dr. Cristiano Abaide é diretor de marketing da Unimed Santa Maria e também professor da Universidade Franciscana. Estou feliz com sua ilustre presença aqui em nossos estúdios e em poder contar
com seus conhecimentos sobre sua respeitada atuação médica, doutor. Seja muito bem-vindo. Obrigado, Giovana. É um prazer também. Feliz de estar aqui contigo também. É um prazer também conversar um pouco sobre a nossa atividade, que é a paixão da nossa vida, né? Realmente. Muito obrigada, então, doutor. Doutor, vamos iniciar elucidando quais as patologias tratadas pelo cirurgião do aparelho digestivo. Bom, vamos lá. Bem, como o próprio nome diz, o que o cirurgião do aparelho digestivo faz, né? O cirurgião do aparelho digestivo trata a parte cirúrgica das patologias do aparelho digestivo, né? Então a gente tem, assim, como nosso carro-chefe, o nosso dia a dia, são patologias ali do tipo vesícula biliar, as colestectomias, a gente trata as hérnias, né? Em geral a hérnia de hiato, doença do refluxo, hérnias inguinais. A gente trabalha bastante também, né, com a parte da oncologia do aparelho digestivo, da cirurgia, por exemplo, a gente pega tumores de estômago, tumores de intestino, tumores de fígado, tumores de pâncreas, essa parte do sistema digestivo que a gente trabalha e faz cirurgia nessa área. Então, né, o cirurgião do aparelho digestivo, o cirurgião geral, eles trabalham nessa parte do aparelho digestivo, na parte cirúrgica desse aparelho. Então, sob o ponto de vista cirúrgico, as doenças são provenientes dos órgãos responsáveis pela digestão dos alimentos, né? Exato. E são tratadas doenças benignas e malignas. Exato, né? Exato. Então, o cirurgião do aparelho digestivo, ele faz o papel, até a gente atende inicialmente aquele paciente que vem nos procurar, às vezes com uma dor abdominal, e a gente procura investigar, né, a causa dessa dor. Nessa investigação a gente às vezes encontra um cálculo na vesícula biliar, que é onde a gente faz a cirurgia, investiga o trato digestivo, estômago, às vezes o intestino, e trata as patologias que ali a gente encontra. É um complexo sistema, não é, doutor? É claro que abriga procedimentos distintos, onde cada caso é um caso. Com certeza. Sempre. Né? Exato. E em relação ao tumor no estômago, existe alguma forma para prevenir este tumor? Quais os sintomas e o tratamento? Os tumores, na realidade, assim, a gente tem, se a gente for pensar na prevenção, né? Qual é a melhor prevenção? Né? São os cuidados que a gente tem básicos, né? Desde a alimentação, ter uma vida saudável, evitar o tabagismo. Isso não só para tumores de estômago, né? Para vários tipos de tumores, mas no estômago, principalmente, especialmente, a gente tem, né? Então, ter uma vida mais saudável, evitando o tabagismo, o excesso de bebida alcoólica, obesidade. E um dos fatores para estômago que é bem importante também é uma bactéria chamada Helicobacter pylori, né, que a gente sabe que para tumores de estômago é um fator de risco número 1. Né, ele chega a aumentar 5 a 6 vezes a chance de um paciente ter um tumor de estômago quando tem a presença dessa bactéria. É uma bactéria que no nosso meio ela é bastante frequente. Né? Então, a gente procura, dentro do possível, quando você tem o diagnóstico dessa bactéria, sempre tratar. Existem casos específicos até, que tem aqueles pacientes que a gente sabe que tem um fator de risco maior, que são uns grupos, ou melhor dizendo, são grupos de riscos maiores. Esses pacientes, eles merecem investigar, fazer uma endoscopia para que a gente pesquise a presença dessa bactéria e se ali tiver, tratar, né? Para que isso ajuda bastante na prevenção. Então, ao aparecer os sintomas, é fundamental o paciente procurar um especialista para fazer uma investigação. Exato. Mas se a gente for pensar, os tumores, normalmente a gente não pode pensar no sintoma do tumor, né? Que quando a gente quer sempre atender o paciente e conseguir fazer o diagnóstico, por exemplo, no estômago, antes que ele tenha o sintoma, né? Do tumor, propriamente dito. O que a gente tem que pensar? Que quando, por exemplo, um paciente que tem um tumor de estômago, quando ele tiver um sintoma daquele tumor, normalmente já está um pouco mais avançado. Então a gente sempre tenta investigar esse paciente quando ele tem um fator de risco, quando ele tem uma indicação de fazer um exame, por exemplo, fazer a endoscopia, a gente tentar fazer um diagnóstico precoce. A gente às vezes confunde, né? A endoscopia não é a prevenção, a endoscopia ela é o que faz o diagnóstico precoce, né? A prevenção é tratar a bactéria e ter o nosso cuidado, com evitar o tabagismo, evitar a obesidade, evitar alimentos preservados no estômago. Isso é uma coisa bem importante para o estômago. Uma das coisas que a alimentação tem um fator também importante, a gente falou da bactéria, mas se a gente pensar os alimentos preservados, alimentos defumados, quem consome muito frequente, isso tem também um risco aumentado, né? E principalmente sim em associação com a bactéria. Então, os alimentos preservados, e ao contrário, frutas, verduras, legumes, o próprio leite, eles ajudam a diminuir, a minimizar a chance
da carcinogênese, como a gente chama, que é a formação. E essa bactéria, ela é fácil de ser detectada? Ela sinaliza? Sim, o padrão ouro para a gente fazer a detecção dessa bactéria é através da endoscopia com biópsia, né? Faz uma biópsiazinha do estômago, é um exame bastante frequente que é realizado e é o padrão ouro. Existem outras maneiras, através de um teste respiratório, através de um teste sanguíneo, mas o padrão é o padrão ouro. Que o paciente não, pela bactéria não. Essa bactéria é uma das principais causadoras da gastrite, né? Então a gente sabe que o paciente, quando tem um sintoma de gastrite, por exemplo, a gente vai acabar investigando esse paciente, pode chegar no diagnóstico da presença da bactéria. Doutor, e falando sobre os alimentos mais prejudiciais para o estômago, quais os que causam maiores danos? Se a gente for pensar, né, no sintoma da simples gastrite, claro que a gente vai pensar nos alimentos mais gordurosos, frituras, embutidos, doce, café preto, chá preto, chimarrão, fruta ácida, aquele grupo de alimentos é o que a gente pensa. Mas se a gente for pensar especificamente na neoplasia, no tumor, no câncer gástrico, o que mais nos prejudica realmente são os alimentos preservados, os condimentados, os embutidos, que eles têm, são os compostos nitrogenados, que a gente chama. A nitrosamina, a presença da bactéria, consegue fazer transformar em substâncias que são carcinogênicas, que ajudam a aumentar a chance de neoplasia. E a ingesta excessiva de sal, por exemplo? Com certeza, né? Justamente os preservados que a gente fala, os defumados, é pela conservação do sal. Por isso que antigamente até o tumor de estômago ele era bem mais frequente, justamente pelos alimentos preservados. Você preservava muito alimentos defumados no sal. Atualmente, né, com a melhora da conservação dos alimentos, isso vem diminuindo. Até uma coisa interessante, o tumor do estômago ele vem caindo, né, com a detecção mais precoce, com o tratamento do H. pylori, com os alimentos, com os cuidados mais alimentares, ele vem diminuindo a incidência. Isso é um bom sinal. É um bom sinal. Ele tem dois tipos dentro do tumor do estômago, que é o tipo mais proximal, o tipo distal. Ele vem mudando o perfil, né? O tipo distal, que é o mais relacionado com a alimentação, com o sal, enfim, esse tipo vem diminuindo, né? E o tipo proximal, que é o mais ligado um pouquinho com doença do refluxo, com o próprio obesidade, enfim, esse está aumentando um pouquinho mais, né? Tem vários fatorizinhos ali que vão interferindo. E sempre trazemos à tona aqui no jornal esses fatores, que as nuances da vida moderna, né, elas propiciam a alimentação inadequada, né? E tratar precocemente é o caminho. Com certeza, com certeza. O caminho é da prevenção. Doutor, e qual a preocupação que se deve ter em relação ao câncer de intestino? De intestino. Bom, o intestino existe um pouquinho mais assim de protocolos que a gente pode seguir, né, para diagnóstico precoce. Sim. Avaliações periódicas? Avaliações existem. Bom, as medidas gerais, da mesma forma que a gente falou, são uma vida saudável, alimentação saudável, evitar excesso de alimentos gordurosos, procurar reduzir a obesidade, evitar o tabagismo, né? Tudo isso são fatores que a gente consegue minimizar. Agora, por exemplo, fatores genéticos, história familiar. No tumor de intestino também tem muito, a história familiar tem um peso importante. Então a gente tem algumas, para fazer diagnóstico precoce, que é o que a gente quer em qualquer paciente para evitar a evolução, é tentar pegar cedo, né? Sim. Nenhuma lesão, ela surge já como um tumor, como um câncer. Ela surge como um pólipo. Sim. Lá no início, né? E para aquilo existe uma caminhada. Existe uma caminhada. Um pólipo, ele é um adenoma. Esse adenoma ele sofre uma metaplasia, uma displasia de baixo grau, displasia de alto grau, carcinoma in situ, até virar o câncer propriamente dito. Sim. E nessa caminhada que é o ideal que a gente consiga atuar e não deixar chegar lá na frente, né? Senão ali só realmente o cirurgião, associado com as demais colegas, oncologistas, enfim, para a gente conseguir tratar. Então, se a gente conseguir pegar aqui no início, é uma equipe multidisciplinar, né? Então, para isso existem, né? Para intestino, por exemplo, existe a colonoscopia, que é um exame que nos dá essa chance, né, de descobrir mais cedo. E existem protocolos. Quem deve fazer colonoscopia, né? A gente sabe que existe um protocolo, no Brasil está começando a ter a tendência que a partir dos 45 anos todo mundo deva fazer, né? Se tiver história familiar, fazer a partir dos 40 anos. E
naqueles pacientes que tiveram, a gente deveria fazer sempre 10 anos antes do que um familiar próximo teve. Então, se o paciente teve com 55 anos, 45. Se teve com 50 anos, 40 anos, sempre no mínimo 10 anos, que a gente sabe que existe esse período de transformação. Claro. Né? Seria mais ou menos essa a orientação. Então, elucidar e chamar a atenção dos nossos telespectadores sobre prevenção é redundante, mas é primordial, né? É preciso atentar para os cuidados referidos. Sem dúvida. E aí a gente fala, só reforçando o tema, né? O que a gente conversa. O exame, ele não é prevenção, ele é diagnóstico precoce. A prevenção tem que partir lá no início, a nossa alimentação, nos nossos cuidados, evitar o tabagismo. Lá é a prevenção. Nos bons hábitos. Exato, nos bons hábitos. Doutor, o Instituto de Gastroenterologia de Santa Maria comemorou 52 anos. O que o Instituto representa para a população, para a saúde da população de Santa Maria e a região? Eu vou te falar um pouquinho antes do que ele representa para mim, posso? Claro, fique à vontade. Então, tá. Porque assim, para mim é um prazer fazer parte do Instituto, porque é uma honra para mim poder trabalhar com os meus professores, né? E num local que se criou, e os grandes professores da gastro passaram por lá, da cirurgia. Então o Instituto ele tem uma história já que hoje, agora completando 52 anos esse ano, ele iniciou lá em 1970 e fez parte do Instituto, né? Que eu trabalho junto e que considero o meu maior, que eu mais admiro na cirurgia, que é o Dr. Roberto Lemos. Então foi um dos fundadores do Instituto de Gastro, juntamente com o Dr. Tomás, com o doutor, com os que estão até hoje, né? Sim. Que é o Dr. Nestor Bonini, o Dr. Paulo Soto. Na época também fez parte o Dr. Delma Amêndola, o Dr. Saulo Dalcin. Deixa eu lembrar, teve mais professores ali, me desculpe, que eu não, na hora assim, agora não estou lembrando de todos. Muitos fizeram parte foi um deste grupo histórico. Exato, teve um grupo que fez parte, foram aquele grupo de professores da universidade, na época, que formaram uma grande parte dos profissionais que hoje estão por aí, na nossa cidade. Então, hoje ainda tenho a honra de trabalhar... Passagem, né, doutor? Profissionais de renome. Com certeza. Hoje a gente está no Instituto, lá a gente trabalha. Eu que faço a parte cirúrgica, né? Tenho o Dr. Nestor Bonini, que trabalha conosco, faz a parte de gastroclínica, o Dr. Paulo Soto, também parte de gastroclínica e endoscopia. Sim. O Eduardo Soto, que é o filho do Dr. Paulo, também trabalha conosco, faz a parte de gastroclínica e endoscopia. E o Dr. Alessandro, que hoje se juntou com a gente também, Tyson Fischer, que também faz a parte de gastroclínica, endoscopia e colonoscopia também. Excelente. Então, esse é o nosso grupo. Ele presta serviços na área clínica e cirúrgica. Clínica de gastroenterologia e cirúrgica da parte digestiva também. Além dos exames, né, de endoscopia digestiva alta, né, que o Instituto realiza. Exato. Endoscopia digestiva alta, a gente faz lá no Instituto mesmo, tem o setor de endoscopia e também os profissionais dali fazem nas clínicas no hospital também. Ótimo. E desde 2013 ele está localizado na Policlínica Provedor Wilson White. Isso, exato. Em localização estratégica. Exato. Parabéns pelos exitosos 52 anos. Obrigado. Então, um fato curioso também, então interessante a gente falando em 50 anos, esse ano, isso sim, agora está fazendo, mês que vem, em maio, o Dr. Paulo Soto vai fazer 50 anos que ele fez a primeira endoscopia em Santa Maria. Primeira endoscopia? No interior do estado. Temos que trazer ele aqui no jornal para falar sobre esse histórico. É bem interessante, desde de toda, como é que era feito na época, sim. Equipamento é bem interessante. Foi feito, a primeira endoscopia feita no interior do estado, foi feito, vai fazer 50 anos agora em maio. Foi realmente o Paulo Soto lá que fez. Fato histórico. Exato. Né? Para a medicina, né? E para o estado. Com certeza. Né? E vamos falar um pouco também da Unimed Santa Maria, que está comemorando 50 anos, né? Uma data emblemática, uma data simbólica. Como estão os preparativos, doutor? Você como na condição de diretor de marketing da Unimed Santa Maria. Olha, 50 anos é um tempo, né, de que a Unimed está presente aí cuidando da saúde do santamariense e da região. Né? E a Unimed ela sempre tem aquele jeito, a gente chama o jeito de cuidar a Unimed, né? Que é tentar colocar o indivíduo no centro de tudo. Claro, temos a visão que hoje em dia não é fácil a gente ser perfeito, né? Até porque os custos hoje em dia da saúde estão cada vez ficando, né,
Mas tenha certeza assim que a gente na Unimed tenta de todas as formas assim colocar o indivíduo, nosso cliente, como centro de tudo, né? Que isso é o nosso bem mais precioso, é a vida, né, do nosso cliente. Então realmente, a Unimed busca isso juntamente com todo o corpo clínico, a gente chama, com os nossos cooperados. E nesse ano, então, comemorando 50 anos, a gente está tentando trazer alguns eventos aí justamente para a população. Agora foi bem legal, domingo passado a gente teve uma corrida, né, onde participaram 300 corredores, né? Foi muito legal, partiu da sede da Unimed. Então sempre que a gente consegue fazer algum evento também promovendo saúde, e a gente está a Unimed sempre foi muito ativa, né, em ações, tentando fazer ações, a gente participa então tanto de ações que possam oferecer esse jeito de promover a saúde, jeito de cuidar, jeito de promover a saúde, estimular também, né, a promoção de saúde. E também campanhas que a gente fez o ano passado, a gente fez bastante coisa de campanha beneficente, foram umas ações bem legais, assim, tentando colaborar e retribuir um pouco para a nossa comunidade. E esse ano, então, também está se organizando alguns eventos para que a gente possa trazer alguns benefícios aí para a nossa comunidade, nosso bem maior. Com certeza, vamos ficar na expectativa, então, das comemorações dos 50 anos da nossa indispensável Unimed, que apresenta uma gama imensa de serviços, né, para os seus cooperados, né, em prol da saúde de seus cooperados. Dr. Cristiano Abaide, você é sempre convidado a retornar ao jornal para tratarmos desses assuntos tão importantes, né, indispensáveis para a população, né, para a saúde da população dentro da sua especialidade. Agradeço as informações através de você, um médico recomendado em cirurgia do aparelho digestivo. Eu te agradeço o convite, Giovanni. Fico à disposição quando precisar. Foi um enorme prazer. Igualmente, obrigado. Monte Rural Agrocerealista Ferigolo, há 22 anos empreendendo com força no segmento do agronegócio no estado do Rio Grande do Sul, com negociações de commodities com as principais trending do mercado. Ao longo da sua trajetória, investe em estruturas modernas e conhecimento técnico, contando com profissionais altamente qualificados para atender a necessidade dos agricultores da sua ampla área de atuação. Com matriz em Nova Palma e filiais em Júlio de Castilhos, Quevedos e em breve em São Cepé. Entre os setores de produção da empresa, o plantio do soja, trigo e milho são as principais culturas, além das demandas da agricultura familiar. Multirural Agrocerealista Ferigolo, 22 anos de história e empreendedorismo no agronegócio. 22 anos caminhando lado a lado com o produtor rural. A oxigenoterapia hiperbárica é um tratamento muito eficaz para a recuperação de feridas agudas ou crônicas e de difícil cura, como as decorrentes da diabetes, queimaduras graves ou geradas por acidentes. Na oxigenoterapia, o paciente recebe oxigênio puro, em modernas cápsulas hiperbáricas, acelerando sua recuperação com mais chances de cura e reduzindo o tempo de internação. No Complexo Hospitalar Astrogildo de Azevedo, você encontrará um centro completo da especialidade, um dos únicos do Brasil, pronto para atendê-lo. A minha experiência com o aplicativo da Rede Super foi que eu moro ali perto do Rosário, vi um outdoor que falava sobre baixar o aplicativo e comprar. Nunca tinha comprado online em supermercado, mas de delivery de comida. Eu sempre chego meio cansado do trabalho e, na verdade, eu sou meio preguiçoso também para fazer compras e tudo mais. Para quem quer essa comodidade, é muito prático. Eu super indico o aplicativo, acho que você deveria baixar e pelo menos ter uma experiência de ir no mercado de uma forma diferente, de uma forma virtual. Oi, Rolf. Bem-vindo à geração W do SUV. A geração de quem quer mais tecnologia e mais tempo com os amigos. A geração de quem quer mais liberdade. A geração de quem quer mais design, mais potência na subida e mais finais de semana.
É a geração de quem quer tudo isso e muito mais. T-Cross, Taos e Nivus. Seu próximo SUV é mais que SUV, é SUVW. Volkswagen. A PRS trabalha com inteligência artificial. Conseguimos fazer grandes projetos para grandes áreas. E estes projetos todos, nós conseguimos ainda comodatar os produtos e os serviços. Então, além de fazer o projeto, nós conseguimos fazer a instalação desses sistemas. Tudo isso com muita tecnologia. Além disso, nós também conseguimos monitorar à distância com toda essa inteligência artificial de detecção de pessoas, detecção de placas, controles de acesso, portaria remota, fazer todo esse contexto de produtos e serviço à distância de qualquer lugar do Brasil. Então conte conosco com portaria remota, condomínios autônomos, empresas com sistemas com inteligência artificiais, controles de acessos com biometrias, reconhecimento facial. Tudo isso monitorado com um aplicativo que cabe na palma da sua mão. Venha você também ser atendido pela PRS. O que nós queremos é trazer para você a segurança que você merece. A Arquia Empreendimentos Imobiliários e Arquitetura desenvolve e executa projetos residenciais, interiores, comerciais, loteamentos e condomínios, gestão de obra e consultoria, sempre com foco nas soluções e no bem-estar do seu cliente, baseada nos pilares da organização, segurança, conhecimento e excelência. A empresa concretiza com maestria o seu projeto de vida nos segmentos de arquitetura, construção, imobiliário e coworking. Com um perfil inovador e para estar mais próximo de você, a Arquia disponibiliza a hospedagem Casa Container Boutique em Itaara, lote 500 container, um projeto perfeito para seus momentos de lazer e conforto em contato com a natureza. A arquiteta Débora Marcuso, com a expertise de mais de uma década no segmento, é a responsável técnica e a empreendedora frente à Arquia Empreendimentos Imobiliários e Arquitetura. Arquia Empreendimentos, seus planos, nossos planos. Bloco Cultura. Um convite. Norberto da Cas Lounge. Novo espaço para eventos. Tecnosom. Instalação de som e alarmes. Acessórios e looks M Pilau. Quando sono solo, sogno all'orizzonte, vaga le parole. Quando tocchi non c'è luce in una stanza, quando manca il sole. Sei, non ci sei, tu con me, con me.
abrimos a Editoria Cultura de hoje com um clássico de Andrea Bocelli na voz de Juliana Pires e Matheus Lopes no violão. O duo Juliana Pires e Matheus Lopes formam uma dupla que há 8 anos se apresentam em Santa Maria e região em casamentos, eventos formais e congressos, onde buscam levar um estilo diferenciado, mesclando música erudita, popular e rock clássico para seus shows. Aliado a esse repertório selecionado, buscam principalmente emocionar seus ouvintes, unindo qualidade técnica e sensibilidade artística. A dupla também atua na área da educação musical no município como professores, fundadores do coral Illumina, coral Astra Dei e o coral Magnífica do Colégio Marista Santa Maria. Uma honra contar com o brilhantismo de vocês nesta primeira edição inédita de 2022 do Giornale. Sejam muito bem-vindos. Obrigado. Muito obrigada, Giovana. É um prazer, é uma honra estar aqui. Obrigada pelo convite. Que bom, eu que agradeço. Juliana Pires, cantora autodidata, professora de canto, piano, inglês, protagonista de 3 corais, né? Regente de 3 corais. Não poderia ser diferente sendo filha de quem você é, não é mesmo? Nosso renomado artista da nossa terra, Beto Pires. Sou suspeita para falar, né? Meu primeiro professor que me inspirou muito, ainda me inspira muito como cantora, como pessoa. E é um grande prazer, uma grande honra também ser filha dele, né? Poder ter essa oportunidade de aprender com ele, de ouvir tanta música maravilhosa, né? Aprendi a cantar com ele também e poder levar esse legado aí para os nossos alunos. Excelente, é um talento que está no DNA, né? Eu quero que você conte para os nossos telespectadores, né, sobre sua linda trajetória artística que encontra-se em franca ascensão. Bom, por onde nós começamos, né? Eu comecei com o meu pai nos palcos, né? Desde criança, cantava muito com ele, era muito tímida, daí ele foi, né, explorando essa parte assim de música, porque ele percebeu que eu e minha irmã éramos muito afinadas. Sim. E é claro que como tinha muito potencial. Tinha potencial e ele não ia deixar passar, né? Ele escolhia músicas, né, Toquinho, Aquarela, me dava CDs do Zé Ramalho quando eu era criança também, então é algo que eu cresci com muita alegria, assim, porque eu gosto muito de música desde muito nova, é uma paixão mesmo. Você continua nova? Ele me ensinou. Não, mas desde criança, né? Mas desde os meus 7 aninhos de idade, assim, ele me convidava para ir nos palcos com ele também. Aí eu às vezes não queria ir, de timidez, era muita gente, mas foi assim que eu comecei, né? Daí agora, depois de alguns anos, eu conheci o Matheus, que também vem de uma família musical, e nós estamos... Uma outra etapa da vida. Uma outra etapa, aí é muita coisa para contar também, muita coisa a gente passou junto aí no mundo da música, e tanto nós nos eventos quanto com nossos alunos, mas é uma trajetória lindíssima que a gente tem muito amor, né? Muito amor por tudo que a gente faz. E é um orgulho para nós santamarienses, né, termos aí artistas do porte de vocês, né, com essa magnitude de voz, de talento. Ah, né? Muito obrigada. E essa sua história também, ela serve de estímulo para tantos outros jovens, né, alçarem voos na carreira, né, artística, e contando, sobretudo, com o apoio da família, que é fundamental, né, que ambos podem contar. Exato, nós temos alunos incríveis, tanto do Illumina, quanto do Magnífica, quanto do Astra, e alguns alunos, inclusive, já querem ir para esse caminho da música, né, profissionalmente, inclusive fazer, né, isso é muito curso importante. de música. Cursar a faculdade, né? Cursar, porque eles levam a música com muito amor, mas com muita seriedade, é o que a gente tenta passar a eles também. Isso. Ótimo. E Matheus Lopes, músico, professor de violão, também protagonista desses corais, né? Queriam saber como é ser esposo da também artista, né, Juliana Pires? E como vocês conduzem essa carreira de vocês no dia a dia? Prazer, né? A música é praticamente o dia inteiro, né? Música, ensaio, tirar música, ensinar aluno em casa todo o tempo. Então te respira música, né? E quando eu vou no sogro, no Beto, mais música, e é que não a gente tem como gosta, não aprimorar, né, diariamente esse talento. É o dia inteiro, né? E eu sou formado em Direito, né? Só que daí a música me tomou e não voltei mais para o mundo jurídico, né? Mas
Sim, mas você também tem um DNA artístico, né? Sim, o meu avô, o Boris Francisco Lopes, o nome dele, tinha cartório em Camobi, tocava bandoneon. Muito conhecido. Isso, tocava bandoneon, violino e violão. Daí o pessoal da antiga do tango aí de Santa Maria vai lembrar dele que estiver assistindo. Ele era da noite, gostava da festa também, amava a música, né? Como a gente ama também. E que bom que vocês continuam, né? Servindo de exemplo para a família e para muitos outros artistas, né? Dando seguimento aí a todo esse talento familiar, né? Um talento que está no sangue. E a arte musical, ela realmente requer muita sensibilidade e muita sintonia, né? E essa sintonia é fundamental para o sucesso, né, das apresentações. A gente percebe essa sintonia entre vocês, né? Que bom que fica perceptível, porque realmente nós estamos fazendo isso porque é por muito amor mesmo. Com certeza. E é isso que importa, né? Trabalhar com o que se ama. Acho que nós temos muita sorte de ter essa possibilidade e é extremamente gratificante para nós. É um privilégio trabalhar com arte, né? E eu não esperava que eu ia trabalhar, eu pensei em direito, fazer concurso, né? E a música sempre esteve no lado, mas hoje ela tomou conta da nossa vida e nem penso em outra coisa, né? Bem, toda essa dedicação, toda essa sintonia, né? Muito tempo dedicado, né? Muito amor dedicado. Isso aí é o resultado, o sucesso, né? Um grande sucesso, né? Que continuará, com certeza. Juliana, para concluirmos o nosso bate-papo, aí nós e irmos para o ponto alto do nosso bloco, que é ouvi-la cantar, né? E você no violão. Vamos falar sobre, então, esse protagonismo dos corais, né? E como são as contratações dos eventos, dos shows de vocês, né? E qual é a expectativa para 2022? O que os fãs podem esperar desta linda dupla? Bom, começando falando sobre os corais, que nós temos muito orgulho desse trabalho, que obviamente eu sou suspeita para falar, mas é lindíssimo, porque os nossos alunos também são muito dedicados, eles têm, né, uma força, uma dedicação genuína, e eles buscam muito outros estilos. O coral Illumina, por exemplo, eles já cantam em 10 idiomas diferentes, porque nós procuramos canções, não só canções de estilo erudito, temos vários estilos, por exemplo. 10 idiomas? 10 idiomas. Mas nós temos outros estilos, temos canto gregoriano, mas também música popular brasileira, também rock, até Pink Floyd eles cantam, né? Então a gente gosta muito de trazer tudo de bom que a gente acha, que a gente seleciona para eles, né? Isso para os 3 corais. E exemplificando o Illumina, que é o coral mais antigo, desde 2014, né? É um coral que tem financiamento da Lei de Incentivo à Cultura, né? Apoio da construtora Jobim também, e somos muito agradecidos, porque nós temos essa oportunidade de trabalhar com jovens que têm tanto prazer em trabalhar com música e tanto potencial. Tem alunos ali que a gente fica impressionado, assim. E, claro, não só no Illumina, no Astra, no Magnífica também, e é uma honra. E o coral agora, certamente, voltamos aos presenciais no final de 2021, que por causa da pandemia a gente teve que fazer aula online. E agora esperamos 2022 para os corais, né, retornar às aulas presenciais, assim como as apresentações, voltar aí em grande escala com várias apresentações. Sim, temos esperança, né? Até para temos esperança, com certeza. E esperar que todo mundo tenha muita saúde para retornar também, o que é o mais importante. E trazer o coral aí nos palcos de Santa Maria e também do estado. Sim, parabéns por promoverem tanta cultura, né? Muito obrigada. Na nossa querida Santa Maria e região, né? As apresentações de vocês, elas sempre apresentam grandes diferenciais, né? É impressionante o impacto que vocês causam no público. Eu já tive o privilégio de poder assisti-los em vários momentos. Né? Muito obrigada, significa muito. Obrigada. Vamos encerrar então o Giornale com uma música emocionante selecionada pela nossa dupla e que não poderia ser diferente, né? Que é uma música de Beto Pires. Esta música, ela retrata, ela traz esperança, né? Como você falou, ela inspira a chegada deste ano, né? Que nós acabamos de adentrar em 2022, que é um ano que nos traz uma expectativa de dias bem melhores, né? Então eu quero agradecer a presença de vocês, a amável presença. É um prazer, né, participar do programa. Prazer, muito obrigada e conte conosco para outras oportunidades também. Eu que agradeço, certamente vou convidá-los em outra oportunidade. Obrigada por estarem aqui. Encerramos essa primeira edição inédita do Giornale
de 2022 com os talentosos artistas Juliana Pires e Matheus Lopes. Obrigada pela sua audiência, obrigada aos patrocinadores e apoiadores. Até a próxima edição. Que seja um sonho, embora curto até, mesmo que até pareça não dar pé, leva pra longe a zanga e troca por um punhado de fé. Que seja a vida uma razão pra ser, nesse cantinho bom de se viver. Cantar comigo eu não quero saber, quero te conhecer. Por que será que amanhã é outro dia e a gente não sabe o que virá? Mas se houver esperança, se vai nessa dança até se encontrar. Por que será que amanhã é outro dia e a gente não sabe o que virá? Mas se houver esperança, se vai nessa dança até se encontrar. Amigo é aquele que se deve ter pra se dizer na hora o que fazer, e esse ombro pra chorar te espere pra sorrir também. É tanta vida que nem vale até perder o rumo e esquecer da fé. Talvez bem perto alguém também precisa muito de você. Por que será que amanhã é outro dia e a gente não sabe o que virá? Mas se houver esperança, se vai nessa dança até se encontrar. Por que será que amanhã é outro dia e a gente não sabe o que virá? Mas se eu... Você assistiu Giornale Giovanna Felice. Oferecimento: Complexo Hospitalar Astrogildo de Azevedo, Companhia dos Bichos, Unimed Santa Maria, Zana, Pampeiro Volkswagen, Rede Super e Multirural Agro Cerealista Ferigolo.